boa noite, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 Parabólica Digital, na noite desta segunda-feira, e claro, com o prazer e a honra de receber o doutor André Marsiglia, ele que é o advogado mais proeminente atualmente do Brasil e o único com a coragem de enfrentar ponto a ponto as declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Doutor, boa noite, muito obrigada por aceitar falar conosco. Boa noite, Camila. É um prazer estar contigo, com toda a sua audiência. Doutor, já começo com o seu tweet que causou aí um reboliço na mídia e na cabeça dos nossos queridos togados. O senhor debateu item por item 8 erros jurídicos na nota do Barroso, porque ele respondeu à matéria do The Economist. O senhor pode falar a respeito desses pontos? O que me chamou a atenção também nesse tweet do senhor foi o que o senhor falou, que além de ser uma das piores notas já divulgadas pelo ministro, também é errado fazer isso através de nota oficial, rebater uma matéria usando uma nota oficial. O senhor pode exemplificar para a gente esses pontos? Não, claro. Olha, pois é, o ponto é o seguinte, né? A imprensa, ela é livre para se manifestar sobre o que ela quiser ou sobre quem ela quiser. Então, quando um tribunal que representa uma instituição abstrata, ele não está ali, o tribunal, ou uma nota oficial de um tribunal, ele não está ali para defender o João ou a Maria, o Barroso ou o Moraes, ele está ali para defender a gente. A instituição somos nós. Nós damos legitimidade ao tribunal para que ele seja o que é. Os ministros estão lá como empregados dessa instituição que nós legitimamos. Então, uma nota oficial da entidade não tem de surgir para defender ministro, tem de surgir para defender a gente, para defender a coletividade, para defender o direito, para defender a Constituição. Isso é um grande erro, ele sair, essa nota oficial sair em defesa de uma visão de mundo ou de uma forma de enxergar as coisas de determinados ministros. Será que todos eles pensam a mesma coisa? Será que todos eles pensam igual? Parte dessa nota, ou alguns itens dessa nota, estão ali claramente, de forma explícita, defendendo alguns determinados ministros, como no caso o próprio Barroso, que é o presidente, e que isso é totalmente indigesto. Ele coloca a questão lá de que ele não disse nós acabamos com o bolsonarismo, né, ou nós derrotamos o bolsonarismo, sendo que isso, inclusive, é uma inverdade. A gente tem isso gravado. Como é que ele pode dizer que ele não disse algo que está gravado? É grave, muito grave, uma nota oficial vir dessa forma. Nota oficial não serve para defender ministro, e nota oficial não serve para rebater a imprensa, como se fosse um contraponto à imprensa. Se o ministro não gostou da publicação, o ministro vai lá e escreve um artigo, peça para escrever um artigo do The Economist, ou peça um direito de resposta ao jornal, mas não use um instrumento público, que é a nota oficial, e que pertence a nós e não a eles, para esse rebate. E, aliás, isso tende, inclusive, ser também lembrado, quando a The New Yorker fez uma matéria absolutamente passando pano para o ministro Moraes, aí ninguém falou nada. Aí não tem uma nota colocando no lugar as informações que também estavam erradas ali. Então, isso mostra que a utilização dessa nota, além dos erros conceituais, esses 8 que eu listei da própria nota, existe um erro da existência dela ser usada para rebater a imprensa e usada para defender ministro. Doutor, sobre a fala do Barroso, inclusive está aqui, ó, diz que nunca foi dito nós derrotamos o bolsonarismo, quem disse isso foram os eleitores. Frase dele gravada em 2/7, que inclusive antecedeu aquela história ridícula do aeroporto de Roma, que o Moraes criou para que a gente parasse de cobrar uma postura do Supremo a respeito do derrotamos o bolsonarismo do Barroso. Isso não seria enquadrado, então, na lei das fake news defendida pelo Moraes? Pois é. Aí vale lembrar que essa lei não existe, né? Mas fake news, a gente precisa aqui também dizer, fake news não é crime. Mas, segundo a própria cabeça deles, o ministro Barroso talvez devesse passar a integrar o inquérito das fake news do seu colega Moraes, se eles próprios fossem criteriosos. Mas sejamos nós aqui os criteriosos e vamos dizer que isso é indevido.
assim como é indevido para todas as pessoas que estão dentro desses inquéritos das fake news, seria indevido para ele também. Mas eles acham que isso é crime, eles acham que as redes sociais são tóxicas, eles acham que as redes sociais são utilizadas para promover desinformação extremista. Bom, nesse caso, parece que eles próprios é que caíram na armadilha deles. Doutor, outro fator interessante no seu tweet, todos os itens são, mas eu só estou destacando os que mais nos causam um certo incômodo, foi ele falar que a nota diz que foi preciso um STF independente para evitar ameaças à democracia, como os atos do dia 8 e a alegada tentativa de golpe. O STF ele não tomou nenhuma providência na semana passada, que teve um quebra-quebra, inclusive um confronto entre o pessoal do PSOL e a polícia. Por que só nesse caso, no 8, que a mesma coisa aconteceu recentemente, eles não falaram nada. Só no caso do 8 de janeiro, que eles estão falando em ameaça à democracia, e o STF, ele já não é por lei independente? Os poderes são independentes e harmônicos entre si? Exatamente. Isso mostra bem, Camila, como eles confundem a instituição com o exercício que eles fazem da instituição. Ou seja, a instituição ela é abstrata e é nossa, mas eles acreditam que aquilo que eles fazem dentro da instituição é algo deles, né? Então, nós defendemos ameaças à democracia, o nosso STF é independente, é assim que ele quer dizer, é isso que quer dizer essa parte da nota, né? Nós estamos aqui e somos os ministros, nós criamos um tribunal independente. Eles não são mais importantes que o tribunal é mais importante que eles, o tribunal não é eles, nós somos o tribunal. É isso que parece que não entra na cabeça do ministro Barroso e nem de nenhum desses ministros que estão lá, né? Eles acreditam que, enfim, passaram a fazer do tribunal um pouco a sua casa, a tratar as questões constitucionais de acordo com a sua cabeça. Nós subjetivamos o direito constitucional. Você bem disse, qual é a diferença de ameaça à democracia de você invadir prédio público no dia 8 de você invadir prédio público sendo MST? Qual a diferença de você invadir prédio público no dia 8 ou você invadir prédio público como aconteceu em alguns confrontos que houve nas últimas semanas com certos índios que lá estavam e que também puseram fogo e etc, etc. Então, assim, ou a gente trata todo mundo igual, ou a gente tem um STF que não apenas não é independente, como não é também um tribunal, não é jurídico, é uma espécie de ente político anômalo que foi criado ali dentro dos três poderes. Isso é muito grave. O ministro Barroso expõe, talvez por falta de cuidado, ou talvez por falta mesmo de capacidade de construção política, porque eu sempre digo, o STF, muitos ali não são juízes de carreira, mas todos eles não são políticos de carreira, talvez o único seja o Dino. Eles não são políticos de carreira, então quando eles se metem a fazer política, fazem mal, fazem errado, e essa nota é uma nota política, não é uma nota jurídica. E, claro, o ministro Barroso coloca os pés pelas mãos e mostra toda a visão ideológica, toda a visão política, toda a forma de pensar do STF. E essa forma de pensar é uma forma muito pouco jurídica, muito política, de uma política ruim, de uma política mal feita, e que um pouco expõe, né, Camila, o estado de coisas que a gente tem hoje no país, que é um STF que mais atrapalha a justiça do que promove. Inclusive, doutor, o item 7 do senhor diz que todos os ministros já foram ofendidos pelo Bolsonaro e por isso não haveria como os afastar do julgamento de golpe. O que tem a ver uma coisa? Eu criticar alguém e ser julgada por... Onde é que liga a tentativa de golpe e as ofensas? Em que momento que isso tem uma relação jurídica? Nenhuma. Aliás, nesse caso, o ministro Barroso, nem tecnicamente, do ponto de vista jurídico, até nisso ele vai mal. Porque, veja, eu posso chegar e falar assim, eu posso ofender todo mundo, mas nem por isso alguém que foi ofendido por mim vai se sentir ofendido por mim ou vai se sentir na necessidade de revidar, né? Então, a questão aqui do Dino, do Moraes e do Zanin não é que eles foram ofendidos, é que eles reagiram a isso.
Esse é o grande ponto, é por isso que eles devem ser impedidos, é por isso que eles são suspeitos. Não é porque o Bolsonaro falou deles, é porque eles revidaram. A gente tem aqui, no caso do Moraes, ele não tem nem conversa, ele é vítima, supostamente, dessa trama golpista aqui, entre aspas, né, foi dito que houve uma trama contra a vida dele. Como é que ele pode julgar um caso se eu tramar contra a vida dele? Isso não tem nem conversa. Isso é fora de propósito. Qualquer criança entende isso. Bom, agora, no caso do Dino e do Zanin, o ponto não é que Bolsonaro os ofendeu, é que Zanin e Dino atuaram em processos judiciais contra Bolsonaro. O Zanin atuou como advogado e o Dino processou ele mesmo. O Dino tem processos de crimes contra a honra contra o Bolsonaro hoje tramitando. Como é que essas pessoas podem se dizer isentas? Qual a chance, Camila, de haver isenção minha em relação a alguém que eu estou processando por ter me ofendido? Então, o ponto aqui não é o Bolsonaro ter falado desse ou daquele, é essas pessoas terem reagido, essas especificamente, essas duas, e o Moraes ser vítima. A gente não está aqui, portanto, dizendo que todo mundo deve ser impedido ou suspeito, mas esses três que reagiram, que estão reagindo, que falaram do Bolsonaro, o Dino chegou a falar, compará-lo com um demônio, uma coisa assim, agora não me recordo exatamente o termo, mas enfim, são pessoas, portanto, que se colocaram de uma forma totalmente diferente dos demais ministros. E o Barroso, ele faz que não entende isso ou não entende, o que é pior. Eu não sei se é pior um ministro que não entende juridicamente qual é a questão ou que finge que não entende. O que será pior? Eu acho que o pior é a gente ter esse ativismo político dentro do Supremo, que já não dá nem mais para saber, doutor, quem é político e quem é ministro nessa história. Inclusive, doutor, por falar em aberração, o senhor também comentou sobre a decisão do Moraes sobre o Felipe G. Martins, que está sendo julgado e preso por algo que ele nunca fez na vida, que foi sair do Brasil, o que por si só já é muito bizarro. Por que ele... Se você me permite, antes da gente entrar até nisso, se você puder botar para baixo, o último item, eu acho que é o mais grave, que é na outra postagem. Dos ministros. Dos ministros, e que é o item 8, né? Aqui. Porque olha só, a nota, né? Eu até nesse trecho eu reproduzo a nota. Se você botar para baixo, você vai ver, não esse primeiro print, o segundo. Não, o de baixo. Aí. Olha só, olha como ele termina a nota. O enfoque dado na matéria corresponde mais à narrativa dos que tentaram o golpe. Olha só, a narrativa dos que tentaram o golpe. Nós temos hoje, dentro do STF, um julgamento que vai acontecer ainda de 34 denunciados acusados de tentar dar um golpe de Estado. Nós temos não é o ministro Barroso, é uma nota do STF dizendo que houve uma tentativa de golpe. Como é que um tribunal afirma que houve uma tentativa de golpe e pode ser isento para julgar se houve ou não golpe? Então aqui é uma antecipação da sentença. O que essa nota diz com isso é que a sentença está dada. É que o tribunal já decidiu e não contou para a gente. É muito grave, é para ontem que os advogados dos denunciados devem se manifestar sobre isso e que o STF tem de prestar contas. Como é que eles pré-julgam, antecipam o julgamento de um caso que está sob exame deles, de se houve ou não tentativa por parte desses denunciados e também dos réus do dia 8, como é que eles podem estar sendo julgados por algo que numa nota oficial o STF afirma que houve. É a mesma coisa, por exemplo, de você estar sendo julgado pelo tribunal, sei lá, vamos colocar o Tribunal de São Paulo, tá te julgando se você cometeu ou não um assassinato. Aí você vai lá e sai uma nota deles dizendo que você é um assassino. Pô, isso não pode. Óbvio que não pode. Esse tribunal, portanto, não tem mais legitimidade para julgar essas pessoas. Doutor, sobre esse último trechinho, a gente também não pode entender como um recado para o Bolsonaro? Houve golpe e o senhor vai ser preso daqui a pouco, assim como os outros 34 que estão sendo julgados? Com certeza, com certeza. Esse é o recado. Eu não sei se é um recado de propósito. Eu acho que eles têm dito isso, né?
a todo tempo, de alguma maneira indireta. Mas dizer isso de uma forma direta, por meio de uma nota da entidade, veja, não é uma nota do Barroso, não é que o Barroso escreveu um artigo, não é que o Barroso foi pego numa entrevista ali passando na rua, não, é uma nota do STF, uma nota do órgão, uma nota oficial. Isso é muito grave. Se eles fizeram isso de propósito, bom, então aí realmente eles largaram a mão e não tem mais nenhum pudor, nenhum zero. Porque a gente tem visto os ministros se manifestarem e já é errado. Agora, o tribunal, a entidade se manifestar, isso é gravíssimo e não pode ficar por isso mesmo. O STF deve prestar contas disso. Como é que ele julga algo e se posiciona formalmente em favor de um dos lados? É isso. O STF aqui escolheu um lado. A entidade, não é o ministro, hein? Não é o presidente Barroso, é o STF. Essa nota é do STF. Escolheu um lado e um lado de um caso que está ainda sob exame deles. É um desrespeito a nós, é um desrespeito aos denunciados, é um desrespeito aos colegas do ministro que estão lá fazendo um trabalho. Para quê? Para que eles estão fazendo todo esse trabalho? Para que a gente vai ter esse julgamento se está julgado? Para que se tá? É um desrespeito a todos que estão envolvidos nisso e é um desrespeito à democracia. Isso sim é um ato que atenta contra a democracia. A entidade pré-julgar um caso que está nas mãos dos ministros. Se esse caso está julgado, se a sentença está pronta, então pronto. Então vamos jogar fora a democracia e parar de gastar dinheiro com os ministros. Ué, não precisa de julgamento, já está julgado. Então, pelo menos, economiza-se o gasto público e parem de dizer para a gente que isso é uma democracia. Se o caso está julgado, se não precisa, se os ministros não vão se dar o trabalho, se não vale nada o trabalho que está sendo feito de 5 ministros se debruçarem, ouvirem provas, os advogados apresentarem suas visões, sustentação oral, ouvir testemunhas. Se está tudo julgado, então desculpa, isso não é democracia. E desculpa, então estamos gastando dinheiro à toa com toda essa parafernália burocrática para nada. Doutor, essa nota, usando o nome da instituição, o Supremo Tribunal Federal, não mostra para a sociedade que nós estamos mais unidos do que nunca? Vocês não têm voz e quem manda aqui somos nós. Tipo, esquece legislativo, esquece tudo. Agora tudo se concentra no Supremo porque nós somos unidos, que também rebate algumas matérias, algumas notas que andaram saindo sobre o Supremo está um pouco balançado com as últimas ações do Moraes. Não mostra uma força de união? Olha, Camila, é curioso. Eu tenho uma visão que é quase oposta a essa, na verdade. Eu acho que mostra uma fragilidade. E por que mostra uma fragilidade? Seria uma demonstração de força ou de união, eles ficaram quietos. O tribunal é que nem quando você passa na rua e alguém te xinga. Se você sai e revida, você é o frágil, né? O forte, ele não se importa com aquilo. Se o tribunal tivesse fortalecido, se sentindo fortalecido, ele ia olhar para isso e falar assim, que se dane, falem de mim, o que me importa que uma revista falou da gente? Nós somos uma instituição. O problema é que o STF está dentro do Brasil, como uma dos itens aí que eu mostrei, com quase 50% das pessoas entendendo que o STF não tem credibilidade. No Sul, esse índice chega a 60%, então não é qualquer coisa. O STF está com uma crise de credibilidade grande interna, ele tem passado do ponto demais, inclusive internacionalmente, então ele não está mais perseguindo bolsonaristas ou extremistas de direita, como eles gostam de falar. A gente está diante aqui de aberrações que vão começando a atingir a Starlink, como no caso do X. Mas aí é um extremista. Bom, mas e o governo da Espanha, que é de esquerda? Qual é o extremismo no caso da extradição? Então, o governo da Espanha foi atingido, é um governo de esquerda. Onde está o extremismo de direita que eles tanto falam nesse caso? A gente tem a mesma coisa em relação enfim, a diversos outras questões que vão internacionalmente tornando o STF exposto. Mesmo nessa questão que a gente teve agora, né, da Odebrecht, lá no Peru, né, que a ex-primeira-dama do Peru recebeu aqui asilo político do Lula,
isso aconteceu aqui no Brasil, a gente tem conforto, o governo se sentiu confortável de dar esse asilo, porque o STF destruiu com a Lava Jato. É isso que aconteceu. Anulou tudo, todas as decisões da Lava Jato, pessoas que já tinham confessado, pessoas que já tinham entregado dinheiro, devolvido dinheiro público para o erário. Essas pessoas todas viraram, de réus, passaram a ser pessoas completamente, hoje que estão aí sendo influenciadores, lá no Rio de Janeiro, a gente tem visto o Cabral fazer isso. Então, tudo isso foi também por meio do STF e pegou muito mal lá fora. O STF está muito exposto lá fora, e eu acho que é isso que tem levado a essas respostas como a do Barroso, uma fragilidade em razão de vira e mexe internacionalmente o STF está sendo exposto. Inclusive, eu acho que até a matéria do New Yorker, que foi uma babação de ovo, vamos dizer assim, ao STF foi também feita ou foi também topada, porque eles estão precisando contar lá fora que eles são bacanas, porque aqui dentro talvez já ninguém mais acredite. Doutor, antes de falar do Felipe, o senhor tocou no caso da Espanha. Por causa do Moraes, a gente não entrou numa crise diplomática, porque até o povo de esquerda criticou essa decisão dele. Pareceu uma coisa extremamente infantil. Parece que ele não tem maturidade para ocupar o cargo que ele ocupa. Isso não cria uma rusga entre Brasil e Espanha? Com certeza, cria uma rusga, porque não apenas a decisão foi errada, como também, primeiro, nós soltamos um narcotraficante que andava com 52 quilos de drogas, né? Então, isso é indefensável. Mas não apenas do ponto de vista técnico é indefensável, mas do ponto de vista diplomático cria um problema. O Moraes chegou a intimar o embaixador a se manifestar. Em 5 dias, dar explicações sobre por que ele descumpriu o tratado, sendo que quem estava descumprindo o tratado era o Moraes. Então, cria um problema diplomático que depois o Brasil vai ter de se haver com a Espanha para resolver. Já tínhamos um problema diplomático criado com os Estados Unidos, você vai se lembrar que a Anuma teve que fazer uma nota do Itamaraty defendendo o STF alguns meses atrás, agora essa nova questão com a Espanha, e é isso que eu estou dizendo. De alguma forma, o STF vai passando a ser exposto internacionalmente, e aí os ministros se sentem fragilizados de tal forma que precisam rebater entrevista ou matéria jornalística de revista. Imagina só se nós fizermos aqui no Brasil uma matéria sobre a Suprema Corte norte-americana, ou no México, ou onde for, e a Suprema Corte fizer uma nota oficial explicando que a matéria está errada. Olha o ridículo da situação, olha como você desce um degrau, você se rebaixa em relação a essa nota. Por isso que eu digo que é uma imensa fragilidade. Mas isso é decorrência desses problemas que nós temos criados, que o STF tem criado, com governos dos países do exterior, né? Norte-americano e agora a Espanha. E isso parece que é uma tendência. Acho que o STF ele cansou de fazer bobagem aqui dentro, agora começa a sua carreira, a sua turnê no exterior. É uma turnê internacional de erros jurídicos do STF. Doutor, tendo em vista tudo isso que nós estamos... E carreira solo, né? Porque se é tudo monocrático, né? Carreira solo também dos ministros, essa turnê. Vendo tudo isso, inclusive agora o Moraes fazendo tour internacional de destruição de imagem, a gente começa a pensar, né, não sei se isso está dentro da lei, mas imaginar que talvez ele esteja passando aí por um sofrimento psiquiátrico, né? Não estou acusando o ministro de nada e nem dando laudo de nada, mas que, como cidadã, me causa aí uma estranheza alguém se colocar à frente de tanta asneira. Não existe uma forma de obrigar o Senado a pedir um relatório psiquiátrico dele e, por consequência, afastá-lo para tratamento? Porque uma hora ele vai ser ele já está sendo um risco à sociedade, uma hora ele vai acabar sendo um risco a si mesmo. Eu não acho que tenha especificamente algum problema nesse caso psiquiátrico ou qualquer coisa assim. Se a gente observar,
o que está acontecendo hoje não é diferente do que aconteceu ou acontecia em 2019. A mudança é o tamanho do poder e do impacto das decisões. Então, inicialmente foi feito com um outro jornalista, que eles chamavam lá de blogueiro, depois isso atingiu políticos, depois foi atingindo... Agora a gente chega a revistas, aí as revistas, também lá em 2019, tivemos revistas censuradas como a Cruzoé, agora a gente está tentando fazer isso com revistas internacionais, então vai crescendo o âmbito da atuação do STF, mas o modus operandi é o mesmo. As ilegalidades que nós temos hoje praticadas pelos ministros são as mesmas que nós temos praticadas desde 2019. Não mudou nada. O que mudou é o tamanho daquilo que é atingido. E o impacto que isso causa. Mas a forma de agir é a mesma. É a mesma. Isso deve fazer também com que nós todos façamos um meia-culpa, porque lá atrás, quando em 2019 isso ocorria, muitos de nós ficamos calados. E aí vai mídia, políticos, jornalistas, ficamos calados, achando, né? Quantas vezes você não viu já editorial de jornalão aí dizendo foi muito importante o inquérito das fake news, mas agora já está demais. Não foi muito importante, foi um absurdo o inquérito das fake news. Não teve nenhuma importância, é uma aberração jurídica desde o seu início. Mas houve uma passação de pano gigante e os ministros foram se sentindo à vontade. É que nem criança. Você chega para o teu filho e permite que ele risque a parede de um quarto, amanhã ele risca a casa inteira. Ele está fazendo a mesma coisa, só que você foi permitindo que ele ampliasse a sua atuação. É o que está acontecendo com a STF. Inclusive, doutor, o senhor falou que muita gente não falou nada. O senhor se posicionou, escreveu até um livro, arriscando, inclusive, a sua carreira, né? Porque o senhor poderia ter sofrido aí uma sanção bizarra, absurda, que é a censura por toda parte, os bastidores jurídicos do inquérito das fake news e a nova onda repressora que assola o Brasil. O senhor não ficou com medo de escrever esse livro? Olha o que está acontecendo com o Felipe G. Martins, sendo julgado por algo que ele nunca fez. O senhor não ficou meio... Eu acho que isso pode vir a me prejudicar, acabar preso? Olha, Camila, eu vou te responder isso de duas formas. A primeira, eu até disse isso na última vez no Fórum da Liberdade, lá em Porto Alegre, e eu disse o seguinte: se eu estou falando da Constituição, a todo momento eu estou contando o que acontece, estou me baseando em fatos e nas leis. Se eu for preso porque eu estou falando das leis, então talvez o lugar certo, melhor para se estar, seja preso. Porque sem liberdade você não pode falar de lei, então talvez ser preso seja um melhor lugar para se estar. Agora, sobre esse livro, muita gente fala também para mim assim, se tivesse censura no Brasil, você não poderia estar escrevendo esse livro, você não poderia estar falando o que você fala. E eu sempre digo, a questão da censura é o que eu não falei, ou o que eu estou deixando de falar, ou o que eu deixei de incluir nesse livro. Esse livro, por exemplo, é um livro que eu gostaria muito de, em algum momento, publicar tudo o que eu deveria publicar aí. Eu gostaria muito de contar detalhes, alguns detalhes que eu não posso contar. Eu gostaria muito de colocar todos os documentos que eu tenho sobre o caso, sobretudo esse caso dos inquéritos das fake news, a que eu tive acesso, mas são documentos sigilosos. Se eu publicar, eles vão dizer que eu violei o sigilo. Então, a gente precisa... Até muita gente fala assim, o livro tem 124 páginas, uma coisa assim. Eu falo assim, é um livro curto, poxa, a gente lê rápido, é gostoso de ler, mas é muito curto. Eu gostaria que ele tivesse 300 páginas. Quem sabe um dia eu faça uma edição em que tudo o que eu gostaria de colocar esteja lá. Então, a censura, ela não tem a ver com o que você faz, ela tem a ver com o que você não faz, com o que você deixa de fazer por receio ou por estar impedido de fazê-lo. Né? Então, a gente vai tentando tomar esses cuidados para poder continuar fazendo. Né? Medo a gente tem, claro, todos nós temos, mas eu sempre digo que políticos, jornalistas e advogados não têm direito à liberdade de expressão, têm dever à liberdade de expressão. Desde que seja de esquerda também, né, doutor?
A última liberdade de expressão minha me rendeu uma busca e apreensão. Pois é. Infelizmente tem isso, né? A gente acaba pagando com alguns sacrifícios. Mas sabe, Camila, vale a pena, porque a gente precisa fazer isso, né? Se a gente não fizer, as coisas vão sempre piorando. Inclusive, doutor, o senhor falou em liberdade de expressão e no que a gente deixa de falar e não naquilo que a gente fala, o que é sobre viver numa ditadura. O Toffoli, se não me engano, 2020 ou 2021, ele se colocou como editor-geral da nação e ainda falou que por conta da internet o território do Supremo é o Brasil inteiro. Como a gente pode analisar essa fala dele, né, dentro do contexto de 2020, mas hoje? Isso foi um recado do tipo, a coisa vai piorar muito e vocês não vão ter para quem recorrer? Foi um recado, mais do que um recado, né? Foi um aviso, e esse aviso se fez real. Os inquéritos das fake news, quando eles começam com base no regimento interno do STF, nessa interpretação. O regimento interno dizia isso. Porque, assim, o regimento interno, ele mais ou menos dizia que se uma cadeira, vamos lá, uma cadeira do Supremo quebra, faz sentido, ou alguém rouba uma caneta da mesa do ministro, faz sentido você ir na delegacia de polícia do bairro? Claro que não. Faz sentido eles próprios resolverem internamente aquilo, até por uma questão de sigilo e etc, etc. Só que aí eles começaram a entender que tudo que eles liam dentro dos celulares deles, dentro do Supremo, aconteceu também lá dentro e eles que tinham que resolver ou podiam resolver. E aí tudo o que acontece nas redes virou assunto do Supremo. Todos que se manifestavam nas redes se tornaram alvo do Supremo e com isso eles controlaram o debate público e político do país. Isso aconteceu em 2019. De lá para cá, só piorou. Mas isso já também existia de forma integral ali em 2019. O inquérito das fake news começa assim. E, aliás, começa com uma fake news que não era fake news, que é justamente o caso Cruzoé. Acusaram lá da capa ser uma fake news, depois foram ver a verdade. Até hoje, no entanto, a revista está dentro dos inquéritos. Até hoje, o seu fundador, Mário Sabino, está dentro dos inquéritos. Por qual razão? Não se sabe, porque também, desde lá, ninguém tem acesso aos autos. Eu sei bem, eu estou em inquérito também. Eu jamais saberei. Jamais entenderei o que eu fiz. Por falar não entender o que aconteceu, doutor, o Felipe G. Martins. O senhor coloca, analisei a nova decisão de Moraes sobre o comparecimento de Felipe Martins a seu julgamento, e é juridicamente errada e lamentável. O Felipe ele vai ter que aparecer na internet, não tem como, porque esse julgamento é televisionado. Uma das decisões é que o Felipe não apareça na internet, inclusive vai ter que pagar uma multa porque apareceu de fundo num vídeo. Como que a gente lida com isso e quais são os erros? O senhor elencou 5. Quais são os erros? Não dá para ele aparecer, ele não vai poder ir. É uma armadilha isso, né? Então, eu imagino que o Felipe Martins não vá, porque é mais ou menos assim, eu concedo um benefício para você vir até a minha casa. Posso ir até a tua casa? Pode. Quando você chegar, eu dou um tiro em você. Bom, então você não é um benefício, é uma armadilha. Então, assim, é óbvio, claro, estou aqui... Só uma analogia. Claro que não é, as situações não são comparáveis, mas ele está dizendo claramente ali que se ele chegar e for filmado por terceiros, ele pode ser preso. Qual é a chance dele não ser filmado por terceiros? Impossível. Como é que ele controla que terceiros o filme? Impossível. O que você vai fazer? Vai se mandar a imprensa embora? O que o ministro quer? Que os advogados do Felipe Martins batam nos jornalistas para que eles não filmem, impeçam, arranquem as câmeras, os microfones, que isso é uma loucura. É claro que ele não tem como lidar com isso e resolver. Portanto, se ele for, ele vai ser preso. Então, a gente está diante aqui de um benefício que não é um benefício, que é uma armadilha, é mais um desestímulo para que ele não compareça. O que a defesa do Felipe Martins fez, porque havia essa cautelar dizendo que o Felipe Martins, não, já anterior, uma cautelar dada quando ele foi solto, entre aspas, porque ele não foi solto. Entregaram a ele uma prisão sem grades. Né? Ele ficou em casa, mas as grades não estavam. Mas todo o resto da prisão estava. Todos os elementos da prisão estavam. Então, a prisão
é uma liberdade mais ou menos. E aí ele já tinha a cautelar de que ele não podia dar entrevista. Ele estava impedido de dar entrevista. Agora, os advogados, então, por isso que veio essa nova decisão, os advogados pediram o seguinte, e acho que estão certos, é correto, claro. Os advogados chegaram e falaram assim, se terceiros filmarem o Felipe Martins, se o Felipe Martins for filmado pela imprensa, ele não pode ser responsabilizado por isso. O Moraes deu a decisão dizendo ninguém pode filmar o Felipe Martins. Se ele for filmado por terceiros, ele pode ser preso. Então, é isso, é uma decisão medieval, né? Porque você não pode ser punido pelo ato de um terceiro. Como é que você pode ser preso pelo ato de um terceiro? Como é que, por exemplo, alguém pode impor a mim uma restrição que eu não consigo controlar? Alguém chegar para mim e falar assim, olha, você, Marcília, está aqui solto, mas se você sair na rua e chover, você é preso. Como é que eu controlo isso? Né? Então é isso. Como é que ele pode controlar que alguém o filme? Não tem como controlar. Então é uma punição medieval, absolutamente medieval, e que faz com que ele seja impedido, na prática, de comparecer ao próprio julgamento. Doutor, mas já não é medieval o fato do Felipe estar preso? Porque, querendo ou não, ele ainda está preso, ele está de tornozeleira. Se ele não cometeu nada, isso foi uma fake news propagada pelo Guilherme Amado no Metrópole, e aí ele foi preso e achado dentro do Brasil, inclusive. Isso já não é medieval, prender uma pessoa por um ato que ela não cometeu? Fora isso, né? Estamos aqui analisando os frutos de uma árvore que já está errada, que já é ilegal em si. Né? Essa prisão do Felipe Martins, ela em si já é irregular pelos seus próprios méritos. E vale lembrar que ele, inclusive, ficou preso mais de 6 meses, um pouco mais de 6 meses, sem sequer haver uma denúncia. Ou seja, ele ficou preso preventivamente sem saber por quê. Não tinha uma denúncia, não tinha ninguém dizendo, o seu crime é esse aqui. Então a pessoa fica 6 meses presa sem saber a razão. Né? Mas ele foi viajar, não foi, tudo especulação. Ninguém dizia exatamente o que estava acontecendo. Infelizmente é isso. O caso Felipe Martins, assim como o caso Alan dos Santos, assim como o caso Daniel Silveira, é muito mais a pessoa do que o que ela fez ou não fez. Há uma pessoalização aqui que essas pessoas acabam sendo perseguidas. É isso, não tem outra palavra. Doutor, e a última pergunta que o senhor me deu o gancho, que nós não podemos ser responsabilizados por atos de terceiro. Esse julgamento do presidente Bolsonaro não é culpá-lo por atos de terceiro, porque nem no Brasil ele estava, quando houve a invasão do Congresso, não tem uma declaração dele mandando invadir, depredar, mas não tem nada. Não é responsabilizar ele por atos de terceiros? O Bolsonaro ele está sendo acusado como mandante, né, dos atos do dia 8. Aí você vai ver lá o que eles dizem, quais foram os atos para que ele fosse o mandante. Os atos são, ele fez reuniões, ele fez lives e ele fez postagens nas redes sociais. Ou seja, ele usou a liberdade de expressão dele. Então, liberdade de expressão para a PGR é você ser mandante dos outros. Mas isso incitou o pessoal do ato do dia 8. Quando houve o ato do dia 8, o Bolsonaro sequer se manifestou. Ele ficou em silêncio. Aí algumas pessoas dizem, mas ele poderia ter dito para eles não irem lá. Bom, você não pode ser punido porque você não disse algo. As pessoas, elas inventam umas coisas que, enfim, são incríveis. Se a gente for olhar, por exemplo, quando houve o ato do Capitólio, no caso do Trump, o Trump ele dialogou tuitou e etc. quando estava havendo aqueles atos e ele foi inocentado. Aqui no Brasil, o Bolsonaro não fala nada e ele está sendo punido. Então, é assim que a gente lida com as coisas. Não tem como você punir uma pessoa por não dizer algo e não tem como você punir uma pessoa por ter exercido a sua liberdade de expressão. O Bolsonaro, se você pegar o que ele falou o que ele pensava. Qual vai ser a consequência a partir do que ele pensa? Isso não está na capacidade dele resolver. Como você bem disse, não pode ser punido por ato terceiro, nesse caso. Então, se ele diz, eu acho que as eleições são assim ou são assado, bom,
Ponto. Se alguém, a partir disso, faz um ato, é a pessoa que fez o ato que tem que ser punida. Senão, a gente está aqui conversando, como nós estamos agora, alguém ouve o que a gente está dizendo, resolve tomar uma atitude impensada e delituosa, e a gente vai ser responsabilizado? Não, não tem a menor condição. Não é assim que a lei trata. Você não pode punir uma pessoa por falar algo que pensa. Se aquela pessoa, a partir do que você disse, tomou uma atitude, esse é um ato exclusivo dessa pessoa. Se os réus do dia 8 resolveram fazer o que fizeram, então eles têm de ser punidos pelo que fizeram, e não o Bolsonaro. Aliás, é uma coisa curiosa a respeito disso, e vale a gente dizer, esse pessoal do dia 8, os réus do dia 8, estão sendo punidos por crimes multitudinários, que a gente fala, ou seja, como se fosse uma massa só. Esse crime no Brasil, ele é visto como decorrente de uma desorganização, né? Então, vamos lá, pensa um estádio de futebol, está todo mundo junto e, de repente, sei lá, acontece qualquer coisa que ninguém sabe muito bem o que é, e um se junta com o outro, daqui a pouco está todo mundo se batendo, e etc. Isso é um crime multitudinário. Ninguém sabe como começou, como terminou. E por isso, nesse caso, o ministro Moraes justifica que as condutas não precisam ser individualizadas, porque é um crime de massa. O problema é que o crime de massa no Brasil, esse multitudinário, tem por natureza a desorganização, ou seja, a massa se forma ela se faz e se desfaz sem que haja uma prévia organização. Bom, então, isso vai contra exatamente você pensar que essas pessoas foram mandadas por alguém. Se a conduta não pode ser individualizada porque era uma massa, você não pode entender, então, portanto, que essas pessoas estavam ali com alguém mandando. Se as pessoas estavam ali com alguém mandando, é porque a massa não era massa. Eram condutas definidas e que precisam ser individualizadas. Então, assim, juridicamente, a peça da PGR é ruim, é inepta. E, enfim, espero que as defesas possam fazer essas alegações para mostrar que essas contradições todas. Doutor, só a gente já vai finalizar, eu sei que o senhor tem horário e tudo, mas só por amor à argumentação, digamos assim. Essas pessoas que pressionam o Bolsonaro, falando, porque ele não falou nada, porque ele podia ter dito alguma coisa. Se ele dissesse alguma coisa naquela época, obrigatoriamente não o colocaria como o líder dos acampamentos. Exato. E também o responsável pelo quebra-quebra ocorrido em Brasília dias antes do 8 de janeiro? Claro, com certeza. Com certeza, não tem escapatória, né? Porque se ele não fala algo, ele deixou de falar e deixou de evitar, portanto, um ilícito. Se ele falasse e desse certo, eles iam dizer que ele vetou o ato, mas ele é o comandante de pessoas dispostas a tudo. E se o ato não tivesse evitado, ele tivesse falado, iam dizer que ele assumiu que comandava aquelas pessoas. Então não tinha o que fazer. Né? Eles criaram uma situação em que o Bolsonaro, de uma forma ou de outra, tinha de ser o culpado. Era o destino dele, dado aí pelos envolvidos no caso. Os verdadeiros envolvidos, que são os acusadores. Seria uma grande cama de gato, né, doutor? É isso. Por isso que a gente precisa entender que o grande golpe em curso no país é você acusar as pessoas do que elas não fizeram, é você não corroer as instituições ao não permitir ampla defesa, é você gerar narrativas das quais você não consegue se desfazer, enfim, usar o Estado para fazer com que pessoas fiquem soltas ou presas, estejam no tabuleiro político ou não, isso é que sim desestrutura a democracia. Doutor, com perdão do que eu vou falar, Supremo, doutor, não tem nada a ver com a minha observação, sou responsável pelo que eu falo, nós estamos num verdadeiro palco stalinista, né? Nós voltamos àquela época de Stalin, né? Infelizmente hoje o Estado ele está estruturado para acusar essas pessoas. Isso está claro, e, aliás, a gente voltando ao início, a nota do STF deixa isso claro ao antecipar que já entende-se que aquelas pessoas cometeram o crime. Né? São para ser julgadas, mas eles já entendem que cometeram, ao dizer que houve uma tentativa
de golpe. Então, é difícil acreditar na justiça dessa forma. Doutor, o senhor me pediu um tempo, a gente acabou se estendendo, peço desculpas, mas quero agradecer a presença do senhor, ter aceitado o convite, porque para nós é uma honra compartilhar o seu conhecimento, tê-lo aqui conosco. É uma pessoa corajosa, né? Não se ajoelha para os mandos e desmandos e que enfrenta cara a cara o verdadeiro terror desse país, que é a censura que está se institucionalizando cada vez mais. Muito obrigada. Eu que agradeço, Camila. Um abraço a todos. Pessoal, uma boa noite. A gente se encontra amanhã neste mesmo horário, neste canal. Fiquem todos com Deus e até mais.